Pesquise no Evangelho. Inscreva-se. Arte, um espírito espírita. Marcelin Jobardi nasceu em Baisley, Alto Marne, França, no ano de 1792. Ele fora fundador do primeiro estabelecimento importante de litografia da Bélgica, primeiro fotógrafo belga, além de ter sido diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, de 1841 a 1861. Tornou-se presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858, um ano após a publicação de O Livro dos Espíritos. Faleceu em 27 de outubro de 1861, aos 69 anos de idade, vítima de um ataque fulminante de apoplexia. Depois de sua morte no plano espiritual, o Sr. Jobardi fez pouco caso de certas teorias científicas que havia sustentado em vida antes de ter conhecido o Espiritismo. Como muito bem disse Allan Kardec, pouco depois da morte do Sr. Jobardi, ele, abre aspas, como todos os espíritas que o precederam, confirma em todos os pontos o que nos foi dito no mundo dos espíritos, onde ele se encontra muito melhor que na terra, na qual, não obstante, deixa pesares sinceros em todos os que chegaram a apreciar seu emitente saber, sua benevolência e sua afabilidade. Fecha aspas. Um mês depois, aproximadamente. Jobardi era presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pensávamos evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando ele previu nosso desejo, deu espontaneamente a seguinte comunicação. Eis-me aqui. Eu, que vocês iriam evocar e que quero, antes, me manifestar a este médium, a quem já instiguei inutilmente até agora. Quero de início contar-lhes minhas impressões sobre o momento da separação de minha alma. Senti uma vibração inédita. Lembrei-me num estalo de meu nascimento, minha juventude, minha velhice. Toda a minha vida me foi nitidamente mostrada na memória. Eu só sentia o piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas por nossa querida crença. Depois, esse tumulto serenou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que êxtase me despojar do peso do corpo. Que êxtase abraçar o espaço. Entretanto, não acreditem que me transformei de repente em um eleito do Senhor. Não. Estou entre os espíritos que aprenderam um pouco, mas têm ainda muito a aprender. Não demorei a me lembrar de vocês, meus irmãos no exílio, e reafirmo toda a minha simpatia e minhas preces que os envolvem. Querem saber quais os espíritos que me receberam e quais foram as minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos com quem partilhamos nossos trabalhos. Vi o esplendor que não posso descrever. Dediquei-me a discernir o que era verdade nas comunicações, pronto a corrigir todas as afirmações que estivessem erradas. Pronto, enfim, a ser o cavaleiro da verdade no outro mundo, assim como fui no de vocês.
Senhor nos recomendou que o evocássemos quando deixasse a terra. Estamos fazendo agora não apenas para atender a seu desejo, mas para, sobretudo, renovar o testemunho de nossa sincera simpatia e também pelo interesse de nossa instrução. Porque o Senhor, melhor que ninguém, está em condições de nos transmitir ensinamentos precisos sobre o mundo em que se encontra. Ficaremos felizes se quiser responder a nossas perguntas. Agora, o que mais interessa é a instrução. Quanta simpatia eu sinto e não apenas ouço sua expressão através dos ouvidos, o que é um grande progresso. Para fixar nossas ideias e não falar no vazio, em que lugar o Senhor está e como o veríamos se pudéssemos? Estou perto do médium. Vocês me veriam com a aparência do Jobar que se sentava a esta mesa, porque vocês ainda não têm os olhos abertos e só podem ver os espíritos com sua aparência mortal. Haveria possibilidade de o Senhor se tornar visível para nós? Se não, o que impede? Existe uma disposição bem pessoal. Um médium vidente me veria, os outros não. Este lugar que lhe reservamos é o que o Senhor ocupava quando vivo e assistia a nossas sessões. Aqueles que o viram antes devem vê-lo como o Senhor era. Se não está aqui com seu corpo material, e sim com um corpo fluídico, que tem a mesma forma, se não o vemos com os olhos do corpo, o vemos com os olhos do pensamento. Se não pode se comunicar pela palavra, pode fazê-lo por escrito, com a ajuda de um intérprete. Nossas relações não foram interrompidas por sua morte e podemos entrevistá-lo com a mesma facilidade e tão completamente como antes. É assim que são as coisas? Sim, vocês sabem disso há muito tempo. Ocuparei com frequência este lugar, mesmo sem que vocês saibam, porque meu espírito viverá entre vocês. Chamamos atenção para esta última frase. Meu espírito viverá entre vocês. Na presente circunstância, não é uma figura de linguagem, mas uma realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo dá sobre a natureza dos espíritos, sabe-se que o espírito pode estar entre nós, não apenas em pensamento, e sim pessoalmente, com a ajuda de seu corpo etéreo, que lhe dá uma individualidade clara. Um espírito pode então viver entre nós após a morte, tão bem como vivia quando tinha o corpo material. E melhor ainda, pode vir e ir quando quer. Temos assim uma multidão de convidados invisíveis, uns indiferentes, outros presos a nós pela afeição. A estes últimos se aplicam as palavras. Eles vivem entre nós, que podem ser assim traduzidas. Eles nos assistem, nos inspiram e nos protegem. Não há muito tempo, o Senhor estava sentado nesse mesmo lugar. As condições em que está agora lhe parecem estranhas? Qual o efeito dessa mudança? Essas condições não me parecem nada estranhas, porque meu espírito desencarnado goza de uma nitidez que não deixa obscura nenhuma questão que ele encare. O Senhor se lembra de ter vivido neste mesmo estado antes de sua última existência? Acha que alguma coisa mudou? Lembro-me de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Olho e me comparo com o que vejo. Na época de minhas encarnações precedentes, tinha o espírito perturbado e só me via com as falhas terrenas. Lembra-se de sua penúltima existência antes de ser o Senhor Jobar? Na minha penúltima existência,
Eu era um operário mecânico, consumido pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar meu trabalho. Realizei, na existência como Jobar, os sonhos do pobre operário. E louvo a Deus que, com sua bondade infinita, fez germinar a planta da semente que tinha depositado em meu cérebro. O Senhor já se comunicou em outros lugares? Tenho ainda me comunicado pouco. Em muitos lugares, um espírito tomou meu nome. Algumas vezes eu estava perto dele sem poder me comunicar diretamente. Minha morte é muito recente e dependo ainda de algumas influências terrenas. É preciso uma perfeita simpatia para que eu possa me exprimir. Em pouco tempo, agirei indistintamente, mas, repito, ainda não posso. Quando morre um homem um pouco conhecido, é chamado em todos os lugares. 1000 espíritos rapidamente se apossam de sua individualidade. Foi o que aconteceu comigo em várias circunstâncias. Garanto a vocês que logo depois da passagem, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo através de um médium predileto. O Senhor vê os espíritos que estão aqui conosco? Vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade, planando nos espaços. E uma multidão de espíritos amigos, que cercam vocês, solícitos e benevolentes. Fiquem felizes, meus amigos, porque as boas influências defendem vocês das desgraças do erro. Durante sua vida, o Senhor concordava com a opinião de que a Terra se formou pela junção de 4 planetas que se agregaram. Acredita nisso ainda? É um erro. As novas descobertas geológicas provam as transformações da Terra e sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como outros planetas, tem vida própria. E Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. O Senhor pensava também que os homens poderiam entrar em catalepsia por tempo ilimitado e que o gênero humano teria sido trazido nesse estado para a Terra. Coisa de minha imaginação. Sempre ia além do objetivo. A catalepsia pode ser longa, mas não por tempo indeterminado. São tradições, lendas grosseiras da imaginação oriental. Meus amigos, tenho sofrido muito, revendo as ilusões com que alimentei meu espírito. Não se enganem, eu tinha aprendido muito, e posso dizer que minha inteligência, precipitada para absorver esses vastos e diferentes estudos, tinha guardado de minha última encarnação o gosto pelas coisas prodigiosas e místicas e pelo conjunto de crenças extraídas da imaginação popular. Ainda tenho me ocupado pouco com as questões puramente intelectuais, com o sentido que vocês lhes dão. Como poderia, se estou deslumbrado, empolgado pelo maravilhoso espetáculo que me rodeia? O laço do espiritismo, mais forte do que vocês supõem, só pode me atrair para esta terra que eu abandono, não com alegria, seria impiedoso, mas com o profundo reconhecimento pela libertação. Eu começo a viver espiritualmente, mais em paz e menos perturbado pelas evocações inconvenientes que choviam sobre mim. A moda reina mesmo entre os espíritos. Quando a moda Jobar der lugar a uma outra e eu cair no esquecimento humano, pedirei a meus amigos sérios que me evoquem e espero que não me esqueçam. Então,
aprofundaremos as questões tratadas muito superficialmente. E este seu Jobá, completamente transfigurado, poderá lhes ser útil. É o que desejo de todo meu coração. Após os primeiros tempos, dedicados a consolar seus amigos, o seu Jobade colocou-se entre os espíritos que trabalham ativamente pela renovação social, enquanto espera seu próximo retorno entre os vivos, para tomar parte mais direta nesta ação. Depois disso, sempre deu à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de que continua membro, comunicações de incontestável superioridade, sem se afastar da originalidade e vivacidade que o caracterizam, e assim é reconhecido antes mesmo de se identificar. Certa vez, quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas abriu uma subscrição em favor dos operários de Lyon, um dos membros doou 50 francos, 25 em seu próprio nome e 25 em nome do seu Jobard. Este fato deu oportunidade à seguinte comunicação. Estou lisonjeado e reconhecido por não ter sido esquecido por meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso pela doação que eu teria feito se ainda habitasse o mundo de vocês. No mundo em que habito agora, não se tem necessidade de dinheiro. Então foi necessário extrair da bolsa da amizade as provas materiais de que eu estava preocupado com o infortúnio de meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores que ardentemente cultivam as vinhas do Senhor, vocês devem acreditar muito que a caridade não é uma palavra inútil, depois que grandes e pequenos lhes mostraram simpatia e fraternidade. Vocês estão no grande caminho humano do progresso. Que Deus os mantenha nesse caminho e possam vocês ser mais felizes. Os espíritos amigos os sustentarão e vocês triunfarão. Senhor Jobá, espírita, mesmo sem ser evocado, oferece-nos precioso recado. De sua morte, as impressões do momento: nascimento, juventude, envelhecimento. E diz: feliz foi do corpo minha libertação, senti a embriaguez do espaço em amplidão. Recebido fui pelos espíritos por mim evocados, quando estava ainda encarnado. Nas sessões, discernia o verdadeiro, continuo da verdade cavaleiro. Meu espírito entre vós habitará, conhecimento que o espiritismo nos dá. Encarnação penúltima, mecânico atormentado, última, sonho realizado, vencendo a ignorância, os erros meus, indústria de Bruxelas, eu, diretor do museu. Conversa com os espíritos. Informamos que esta série inédita não está fazendo apenas uma adaptação de ocorrências mediúnicas baseadas em fatos reais, mas, na verdade, uma transcrição literal em forma de dramatização baseado nos originais citados em cada episódio. Portanto, não foram retirados uma só vírgula ou acrescentado qualquer vocábulo. Trata-se de um acervo histórico para a divulgação e estudo da doutrina espírita sem fins lucrativos.
Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.